Que acidente arruinou o sleepover. A irmã mais velha de minha esposa e amiga daquela irmã estavam se perseguindo pela casa quando tinham cerca de 10 anos de idade. Eles estavam correndo em um círculo montado onde se vai de uma porta da cozinha para o pátio e de volta através de uma porta de vidro deslizante para a sala de estar. O amigo estava perseguindo a irmã e a irmã bateu com a porta de vidro deslizante fechada. Esta era a década de 80 e a casa já era velha. Então este não era um vidro de segurança. O amigo correu a toda velocidade para a porta de vidro, passando diretamente pelo vidro. Conta a história. Era tão ruim quanto se poderia esperar sem nenhuma fatalidade. Com sangramento maciço e traço de hospital. Eu não consigo imaginar ser pai ou mãe no final daquele telefonema. Quando estávamos crescendo, um de nossos amigos próximos na época teve que usar fraldas por causa de um acidente de carro que o deixou totalmente incontinente. Sabíamos disso e estava tudo bem. Quer dizer, não foi culpa dele que um idiota bêbado deixasse com uma deficiência. Nosso grupo de amigos era muito próximo. Então estávamos acostumados aos seus acidentes e tínhamos dormitórios o tempo todo. Bem, uma noite, alguma coisa não lhe caiu bem porque por volta das 2 da manhã, todos nós acordamos com o cheiro da morte. O pobre garoto tinha soltado tudo em seu corpo de tal forma que se espalhou para a minha cama. Todos nós estamos nos esforçando para não perturbá-lo por causa disso. Mas foi muito ruim. Acho que a combinação de vergonha e a enorme quantidade de bagunça o fez passar dos limites. Mas ele saiu correndo para chamar sua mãe para vir buscá-lo enquanto o resto de nós tinha que evacuar meu quarto. Minha mãe estava desmaiada de bêbada por este momento. Então tive que pegar meus lençóis e levá-los para a lavanderia enquanto meus 3 outros amigos escolhiam lugares na sala de estar para dormir. Eu disse a Hélio que ele podia tomar um banho enquanto esperava pela mãe. Mas ele estava chateado e apenas esperava do lado de fora naquele horrível sismo. Não o vimos por alguns dias depois disso. Mas então tudo voltou ao normal. Nunca falamos sobre isso em nenhuma outra festa do pijama. Mas tenho certeza de que estava sempre em sua mente. Nós nos afastamos ao longo dos anos. Mas espero que ela esteja indo bem. Meu amigo e eu fomos dar um passeio na floresta com seu Jack Russell Terrier. Toda vez que eu estava perto de seu cão, meus olhos faziam comichão. Então imaginei que eu devia ser levemente alérgico ao seu cão. Após cerca de 1 hora no bosque, voltamos para sua casa. Entramos. Fizemos o costume no norte de Nova York. Verificamos se havia carrapatos e nós sentamos para jogar videogames. Cerca de 5 minutos depois de eu estar na casa, meu amigo olha para mim e diz algo do tipo: cara, o que é bom com seus olhos? Então eu vou para o banheiro e olho. Meus olhos estão muito calosos. Acontece que em nossa excursão eu tinha tocado erva venenosa e quando chegamos a casa meus olhos começaram a fazer coceira do cachorro e eu esfreguei meus olhos. Foi horrível. Meu pai me pegou imediatamente. Sleepover igual arruinado. Na escola primária, fui convidado para minha casa de esmagamento. E enquanto não era um sono, ficamos pendurados o dia todo. Ela me deu um salva-vidas, doce redondo e duro, mas eu pensei que eram as gomas. A marca tinha tipos diferentes. Não gostava do sabor. Então tentei engoli-lo inteiro. Comecei a engasgá-la e sua irmã mais velha teve que fazer a manobra de Emlich em minha qual eu vomitei os doces e uma lágrima de muco esofágico do tamanho de uma fatia de pão em todo o chão da cozinha. Acho que morri de vergonha e nunca mais falei com ela. Literalmente não sei o que aconteceu depois daquela cúspide. Fiquei tão nervosa. Fiz uma festa do meu aniversário. Várias meninas amigas estavam dormindo lá. Acordamos e uma de minhas amigas, a tímida e quieta, abençoado seja o seu coração, tinha ido embora. Desapareceu de seu saco de dormir. Havia também uma misteriosa substância seca no saco de dormir de minhas melhores amigas. Ela disse: o que é isto? E raspou e o retirou. Acontece que era vômito. Havia vômito em todos os lugares. Minha mãe teve que levá-la para casa no meio da noite, porque ela acordou e vomitou em cima de si mesma. Ela tentou tapar a boca para que ela tivesse tudo nas mãos. Ela subiu as escadas para chegar ao banheiro e tocou as paredes até o final do caminho. Quando chegou ao banheiro, ela limpou o rosto na toalha de mão e eu nunca esquecerei a impressão facial perfeita que foi deixada no vômito. Uma verdadeira obra de arte. A verdadeira tragédia é que minha mãe teve que limpar tudo no meio da noite, depois de levá-la para casa. Se você está lá fora, Madeline, espero que isso não a assombre. Isto não foi um acidente, mas minha amiga e eu construímos um forte de cobertor embaixo de sua mesa e adormecemos nele. Por volta das 2 da manhã,
O pai dela entrou no quarto, abriu-o forte e jogou um copo de água gelada sobre nós gritando: "Você deveria estar na cama. Pare de tentar se esconder de mim." Então ele me viu. Deu alguns passos atrás. Pediu desculpas e nos disse para irmos para a cama. Eu tinha apenas 9 ou 10 anos e não entendia do que se tratava. Meu amigo estava assustado e me fez prometer não contar a ninguém. E como eu não entendia o que realmente estava acontecendo, mantive minha promessa. Agora tenho 32 anos e lamento não ter contado aos meus pais sobre isso na época. Na quarta série, meu amigo deveria ter dormido lá. Eu morava em um prédio de apartamentos e meu apartamento era no segundo andar. E meus avós moravam no primeiro andar. Minha avó me pegava frequentemente na escola por volta das 3 e meus pais chegavam em casa por volta das 5. Então eu me acalmava por algumas horas até meus pais chegarem em casa. Bem, o dia de escola acaba. Eu e meu melhor amigo estamos super entusiasmados em ter esta festa do pijama. Chegamos ao apartamento da minha avó e eu lhe digo que vamos ter que esperar um pouco por meus pais. É aqui que as coisas começam a acontecer. Ficamos conversando um pouco na sala de estar, fazendo coisas da quarta série. E depois fora de agora. Ela cai no chão e começa a tremer. Eu sou como o não. Ela está tendo um ataque ou algo assim urongo. Ela então se senta muito direito e finge não saber quem eu sou. E depois finge ser possessida. Ela começa a tentar me bater. E está falando com essa voz que é super enrugada pensando nisso. Mas eu estava absolutamente aterrorizada. Ela acabou me batendo e me arranhando algumas vezes e eu estava apenas preocupada dizendo: nome, por favor, pare. Não tem mais graça. Minha avó ouviu os ruídos estranhos que ela estava fazendo e meus tristes apelos para que ela parasse. E me chamou para a cozinha. Contei a ela tudo o que aconteceu e minha avó ligou para minhas amigas avó e disse-lhe que precisava ir buscá-la agora mesmo. Eu não voltei para a sala de estar onde tudo isso aconteceu. Então esta garota teve a coragem de entrar na cozinha e perguntar o que estava errado e por que eu estava chateada. A odiava. Ela se revelou muito manipuladora e terrível como humana em geral. Cortou-a no 5º ano ou mais. Fomos à loja noturna para comprar cheetos quentes. Mas esquecemos as chaves do apartamento. Era um prédio alto e não conseguíamos entrar. Então acordamos nossos vizinhos às 4 da manhã para perguntar se podíamos subir da janela deles até a nossa. Por sorte, a janela estava aberta. Eles ficaram surpresos com isso, mas nós subimos da janela deles para a nossa. Enquanto bêbados, com 5 sacos de cheetos quentes em nossas mãos. Foi uma aventura por conta própria. No final chegamos à conclusão de que havia uma chave sobressalente debaixo do capacho na porta da frente, que só pensamos no momento em que entramos no apartamento. Então, foi tudo em vão. O acidente de dirigir embriagado matou um colega de classe que todos conheciam. Ficamos acordados a noite toda apostando na piscina e nos embriagando com vinho ruim e no meio disso alguém ligou dizendo que uma garota que todos conhecíamos estava em um naufrágio com um motorista bêbado. Eu tinha provavelmente 16 anos ou mais e uns 2 anos mais jovem do que a maioria dos festeiros. Ela estava na nota deles e estava entre as várias mortes em todo o HS onde conhecia o irmão muito melhor do que aquele que morreu. Sempre acontecia com alguém que todos sentiam muita falta. E geralmente os envolvia ao volante. Esta é uma das muitas razões pelas quais eu desacelerei e comecei a dirigir de forma mais consciente. Eu estava na escola média dormindo em uma casa de amigos quando a pior dor da minha vida me olhou fixamente no abdômen. Pensei que meu apêndice tivesse explodido ou não sei o que. Acordei a mãe deles e ela me levou para casa ao invés de ir para o hospital. Para resumir uma longa história, acontece que eu estava apenas constipado. Ainda sou amigo da família mais de uma década depois. E confia em mim, eles ainda se lembram muito claramente daquela noite. Bastante embaraçoso. Quando eu tinha 7 anos de idade, fui dormir na casa de um amigo. O dia foi um pouco estranho. Tínhamos brincado fora o dia todo. Depois decidimos tomar banho juntos em nossos trajes de banho. Ela acidentalmente fez cocô no chuveiro enquanto eu estava virada para o outro lado. Eu estava além de enojado, mas ela alegou que seu estômago doía e não pôde evitar. Claro. Está bem. Eu tinha 7 anos, tanto faz. Mais tarde naquela noite, eu havia terminado de me preparar para dormir, e eu estava me preparando para deitar. Estávamos dormindo na cama dela. Ela puxou as capas para trás para me mostrar que estava totalmente nu, e me disse que queria que eu dormisse nu também. Eu saí imediatamente do quarto e pedi que a mãe dela ligasse para minha mãe para me buscar. Por sorte, eu só vivia cerca de 10 casas no final da rua. De alguma forma, nunca mais a vi. Por volta dos 10 anos de idade,
Eu tinha um amigo no quarteirão que tinha todas as armas Nerf que você pudesse imaginar. Ele tinha até mesmo a besta de totó roxa que disparava esses enormes dardos amarelos. Todas as crianças na rua estão dormindo em sua casa Naturalmente, planejamos uma guerra de Nerf por toda a casa. Meu amigo está descendo as escadas e eu levanto a besta para atirar nele. Assim que eu disparo, ela escorrega para trás, dando os últimos passos, colocando seus olhos à altura com este enorme dardo amarelo que eu disparei contra ela. Seus gritos de dor terminaram a guerra de Nerf muito rapidamente. Todos foram mandados para casa e eu nunca mais pude ir à casa deles. Não tenho certeza do quanto feri, só sei que ele teve que usar uma pala para os olhos por alguns meses e começou a usar óculos o tempo todo depois. O novo garoto se muda para nossa escola. Me convida e um monte de outras crianças aleatórias para sua casa, numa tentativa de fazer amigos. Suspeito que os seus pais ou um professor o sugeriram, pois agora olho para trás e ele não estava tão entusiasmado com isso. Éramos cerca de 14 anos, creio eu, na época. Todos nós 6 temos que nos enfiar neste quarto minúsculo, do tipo que cabe uma cama de solteiro contra uma parede, uma televisão e um guarda-roupa contra outro e um pequeno corredor no meio. Mal havia espaço suficiente para dormir, mas sua mãe disse que tínhamos que passar o sono todo lá. Então tivemos que nos amontoar em nossos sacos de dormir para uma noite incrivelmente desconfortável. Ela mal falava com qualquer um de nós e basicamente jogava Digimon em sua PlayStation enquanto nós brincávamos para nos entreter. Sua mãe nos comprou um grande prato de batatas fritas e pepitas e por alguma razão decidimos enfiar as coisas que não comíamos através das rachaduras nas tábuas do chão pois ela não queria que sua mãe visse sobras. Este garoto também tinha um irmão mais novo, cerca de 10 anos, que estava desesperado para se envolver e continuava entrando na sala e imitando seu irmão mais velho por alguma razão. Tudo o que ele fazia ele copiava ao ponto de ser um pouco assustador. Ele então seguiu seu irmão mais velho até o banheiro de alguma forma, irritou a perna de seus irmãos mais velhos. Isto então resultou em uma briga entre os dois e as crianças, mamãe gritando absolutamente para elas e chutando-as enquanto elas rolavam no chão. Então ela pegou a lâmpada e os controladores de jogo das crianças e exigiu que todos nós dormíssemos. Eram umas 20 horas, se bem me lembro. Meu amigo estava brincando com meu irmão mais novo, que tinha cerca de 3 ou 4 anos na época. Ele estava perseguindo pela casa e o empurrou um pouco demais e ele caiu de cara na esquina da nossa lareira de tijolos. Isto foi há muitos anos, mas ainda traz lágrimas aos meus olhos quando penso nisso. Ele tinha um enorme corte na testa e enquanto estávamos no carro levando-o ao hospital, lembro-me de sua vozinha perguntando à minha mãe se o globo ocular dele estava dentro. Meu Deus, essa foi a noite mais horrível da minha vida. Mas ele foi capaz de levar pontos e estava bem. Ele acabou de completar 19 anos no mês passado. Uma amiga nossa de escola secundária dormiu no nosso ano júnior pelo seu aniversário. Éramos cerca de 10 e na maior parte do tempo estávamos todos nós divertindo muito. Como éramos tantos, íamos todos acampar no quintal com barracas e queríamos pendurar algumas luzes. Minha melhor amiga estava ajudando a montar as luzes e segurando-as enquanto elas se estendiam com as próprias mãos. Acho que uma das lâmpadas estava quebrada por alguma razão. Alguém as ligou e desligou. Ela começou a gritar no topo de seus pulmões que estava sendo eletrocutada. Quando alguém a desligou, ela caiu de joelhos e começou a chorar. A pele no meio do dedo indicador estava derretida e ela estava absolutamente aterrorizada. Ela queria ir para casa e eu fui com ela e fiquei em sua casa durante a noite para ter certeza de que ela estava bem. Acho que depois que saímos, todos se sentiram mal e não se divertiram muito. Uma vez na escola primária não fui convidado para a festa do pijama das meninas populares. Vamos chamá-la Sui. Ela tinha se gabado durante toda a semana de como a parte ia ser incrível, como seu novo cachorrinho era bonito, e fez questão de dizer como todos estavam convidados enquanto ela me dizia diretamente que eu não estava. Então o fim de semana finalmente chega, as coisas acontecem e na segunda-feira eu vejo que todos estão rindo atrás de suas mãos. E Sui parece extremamente amuada. Nós éramos colegas, nossa escola basicamente nos forçou a um sistema de amigos para, suponho, minimizar o bullying não ajudou a Fi. Então eu ouvi o que aconteceu quando ela estava conversando com seus amigos. Aparentemente, os tolhos deixaram seu cachorro no quarto com eles e não a deixaram sair enquanto faziam o que quer que fosse quando estavam se acomodando para a noite. As crianças perceberam que todo o saco de dormir estava encharcado com xixi. Lembro-me na hora de tentar não rir com tanta força que doía, mas me sinto mal pelo cachorro. Quando não tive outra escolha,
Meus pais me matricularam no acampamento de verão na igreja, uma semana sendo controlada por um grupo de pastores e voluntários jovens que provavelmente tinham a motivação certa. Mas informações horríveis. Todos os anos dos meus 3 anos de frequência eles tentaram ter uma única noite para acampar fora. No primeiro ano, chovia muito, uma tempestade relâmpago atingiu duramente. Não posso realmente acampar nisso. No terceiro ano eu tinha desmaiado do stroke e fui mandado para casa mais cedo. Mas aquele segundo ano foi mágico de todas as maneiras erradas. Para notar, a área de acampamento ficava em um vale big, a cerca de 10 minutos de carro de Lakeside, onde estavam as cabines e o refeitório. Para as 3 garotas elas montaram uma tenda para 12 pessoas. Tinha ripas de ventilação, todos os sinos e assobios chiques. E quando o vento soprava, quase não se dobrava ao meio. Para nós 6 rapazes, e um conselheiro do acampamento, estávamos empacotados em uma tenda para 2 pessoas. Uma azul barata que era boa o suficiente para uma única pessoa. Mas eis que comemos frango grelhado na fogueira naquela noite. O único vereador que nos observava pensava que eles sabiam de suas coisas. Mas não cortou o frango de todos para ter certeza de que estava cozinhado. Com certeza um garoto ficou violentamente doente perto da hora de dormir. Para ser justo, nós tínhamos um porte-a-pote infestado de aranhas que nunca foi removido do acampamento em muitos anos. Eles estavam atirando e cagando e gritando. O vereador estava em lágrimas tentando ligar para o escritório administrativo no rádio porque era noite e eles tinham colocado as chaves do ônibus no lugar errado. Resumindo, todos nós fomos forçados a ficar de cama com um garoto que estava soluçando calmamente e se vestindo em algumas bolsas de Walmart empilhadas durante toda a noite. Cheirava fezes e suor por lavar, o cheiro de menino que acontece quando não se pode tomar banho em um estado que é úmido por 190 do ano. O garoto não podia ir para casa mais cedo. Eles o mantinham no escritório das enfermeiras e nós tínhamos tempo dedicado à oração para sua recuperação. Tempos divertidos.